E aí, meu caro aluno, se liga aí agora, porque nós vamos fazer uma breve revisão sobre os casos especiais, que nós chamamos casos especiais de ligações covalentes, tá bom? Então, olha só, com relação à ligação covalente, parte 2, os casos especiais, nós vimos que trata-se em que o par de elétrons compartilhados ele é proveniente apenas de um dos átomos que já está estável. E vocês viram em relação ao enxofre e o oxigênio, sempre o enxofre oferecendo par de elétrons para o oxigênio, mas depois dele estar estabilizado. Chamávamos isso de ligação covalente dativa, não é? Então, antigamente, essa ligação era chamada de dativa, mas atualmente denominamos apenas de uma ligação coordenada, quando um átomo oferece um par de elétrons após ele estar estabilizado para garantir a estabilidade de outro átomo de um elemento químico qualquer. Sobre a expansão do octeto, falar de octeto você já sabe, são aqueles átomos que apresentam 8 elétrons na última camada. E o objetivo é garantir uma aparência igual à dos gases nobres, os neônio, o argônio. Então, como os demais elementos químicos não têm 8 elétrons na última camada, eles precisam muitas vezes doar, receber ou até compartilhar. No entanto, existem alguns casos especiais em que não acontece 8 elétrons na outra camada. Pode acontecer 10 ou 12, no caso da expansão, pode até diminuir para 6, no caso de uma contração. Falando da expansão do octeto, a regra do octeto é uma ferramenta útil para a determinação teórica da fórmula dos compostos mais comuns, que são formados por elementos representativos, isto é, os elementos do grupo A. E, no entanto, a teoria do octeto não nos ajuda a encontrar a fórmula de todos os compostos. Por isso que existe, em alguns casos, a expansão. E é o caso, por exemplo, das exceções dessa regra. Logo, falar da expansão do octeto é que ela ocorre exclusivamente com elementos químicos que estão situados a partir do terceiro período da tabela periódica, como no caso o enxofre. Então, são casos típicos, atípicos, são casos especiais que pode acontecer um aumento de elétrons na camada de valência. Com relação à contração do octeto, isto ocorre nos elementos químicos, ou seja, em alguns dos elementos químicos que estão localizados no segundo período da tabela periódica em diante, principalmente nas moléculas que apresentam os elementos químicos, o berílio e o boro, além também de alguns óxidos de nitrogênio. Logo, eles são estáveis com menos de 8 elétrons na última camada, caracterizando a contração do octeto. E vejamos composto típico como AlX3, em que o X é um halogênio lá da família 7A, que tem 7 elétrons na outra camada, são exemplos de contração desse octeto, e um elemento do terceiro período da tabela periódica, que é o popular alumínio. E aí você tem Al, alumínio, 3 elétrons na última camada, halogênio tem 1, então você faz o quê? Compartilha 3 elétrons com 3, cada um vai ficar com 6 elétrons na última camada, caracterizando, portanto, o que nós chamamos a contração ou a diminuição do octeto. Valeu? Para você, meu aluno, em sala de aula,
desejo boa sorte, realize sua atividade, na certeza de que o professor Almeida voltará em seguida para comentar cada questão e aí você tirar com certeza as suas dúvidas. Boa sorte na atividade, que eu voltarei logo em seguida. Olha aí, meu aluno, que bacana, hein? Olha só, agora que você realizou a sua atividade, vamos para os comentários de cada um. Se você acertou, parabéns. Mas se você errou, veja só o porquê para garantir seu aprendizado. Vamos lá na questão número 1? Diz o seguinte: qual das fórmulas abaixo é prevista para o composto formado por átomos de fósforo, que tem número atômico 15, e o flúor, que tem número atômico 9, considerando o número de elétrons da camada de valência, ou seja, de cada átomo. Então, entre o fósforo e o flúor, será que o composto formado será o que está na letra A, o que está na letra B, o que está na letra C, o que está na letra D ou o que está na letra E? Olha só, hein? Não esqueça que primeiro você tem que fazer a distribuição eletrônica. Então, olha só. Digamos que para o fósforo, como o número atômico é 15, você teria o quê? 2, 8, 5 elétrons na última camada. Tá ligado? Com relação ao flúor, nós teríamos para o flúor 2 e 7 elétrons na última camada. E agora? A ligação covalente, como é que ficaria a formação deste composto? Aqui não vai ligação iônica, hein? A ligação é covalente. Portanto, a resposta seria a alternativa D. Por quê? O número atômico do fósforo sendo 15, sendo que seus elétrons eles são distribuídos em 3 camadas eletrônicas, conforme eu mostrei para você, 5 elétrons na última camada. Então, visto que possui 5 elétrons na última camada, ele precisa de quanto? Ele precisa compartilhar, precisa de 3 elétrons para ficar estável, garantindo a regra do octeto. Já cada átomo de flúor, ele possui no total 9 elétrons, portanto, com 7 elétrons na sua camada de valência. E se ele tem 7 elétrons na última camada, cada flúor pode receber 1 elétron ou compartilhar, ganhar, né? Sendo assim, serão necessários 3 átomos de fluido para estabilizar. Então, veja só conforme você está vendo. O flúor, o fósforo, ele tem exatamente 5 elétrons na camada de valência. Como cada flúor tem 7 elétrons, então nada melhor do que, ao compartilhar o fósforo 3 elétrons, ele vai garantir o seu octeto. E, no entanto, cada flúor, que tem 7 elétrons, vai também ficar com 8, nada melhor do que formando o composto PF3 através das ligações que você acabou de observar. Portanto, a estrutura, ou seja, a fórmula estrutural que garantiu as ligações covalentes entre o fósforo e o flúor foi o apresentado na alternativa D. Tudo bem até aí, meus caros alunos? Então, o segredo é fazer a distribuição eletrônica e descobrir quantos elétrons na sua última camada tem para garantir, portanto, o seu octeto. Na segunda questão, nós temos que o elemento químico enxofre, ele está localizado na família 6A,
portanto, caracterizando a família dos calcogênios. No terceiro período da tabela periódica, é lógico. É um elemento químico formador de diversas substâncias, como o ácido sulfúrico, H2SO4, como o dióxido de enxofre, SO2, e o trióxido de enxofre, SO3. Diante desse enunciado, a pergunta é: qual é a quantidade de ligações covalentes dativas que esse elemento químico é capaz de realizar? Lembrando que ele pode fazer ligações para formar vários compostos. Mas, quanto à ligação dativa, ou seja, a ligação coordenada que ele é capaz de fazer, será que o enxofre ele é capaz de fazer, olha lá, 6 ligações covalentes dativas, 4 ligações covalentes dativas, conforme a alternativa B, fazer 2 ligações covalentes dativas, 3 ou apenas uma. Olha, que você viu que o enxofre, no caso, ele tem número atômico 16. Quando você faz a distribuição eletrônica, né, aluno? Você pode observar que ele tem 6 elétrons na última camada. E aí, até quantas ligações coordenadas dativas ele podia fazer? E aqui vai o comentário. Parabéns aí, ó. Se você assinalou nessa questão que o enxofre pode fazer até 2 ligações coordenadas dativas, parabéns, porque esta é a resposta correta. E aqui no comentário, nada melhor do que mostrar para você sobre isso. Como cada ligação dativa utiliza 2 elétrons não ligantes do átomo mais estável, no caso, o enxofre, então pode fazer 2 ligações dativas. Por quê? Porque é o seguinte, o enxofre, como tem 6 elétrons na última camada, o oxigênio também, então ele fez 2 ligações covalentes normais, ok? No entanto, ele, como sobrou 2 pares de elétrons, então, o que ele fez? Ele ofereceu par de elétrons para cada oxigênio. Então, aqui não é compartilhando um do outro. A ligação aqui é a ligação coordenada. Isto é, foi par de elétrons que foi emprestado para que os 2 oxigênios eles se estabilizassem. E aí, olha só, caracterizando 2 ligações covalentes que chamamos coordenadas ou dativa. Com relação a esse exemplo, o enxofre, ele pode fazer, é verdade que em determinadas situações, ele pode fazer apenas uma ligação dativa. Mas para este composto, o total de ligações são 2, porque ele tanto se estabilizou, ele se estabilizou quando fez, olha aí, ó, 2 ligações covalentes comuns com o oxigênio, porque ele tinha 6, o oxigênio tinha 6, estabilizou. Com relação à eletronegatividade, o oxigênio é mais eletronegativo, é mais carente, o enxofre, sendo o mais estável, ofereceu um par de elétrons para cada oxigênio, e esse par de elétrons, o que caracteriza, portanto, a ligação coordenada dativa. Tudo bem, meu caro aluno? Fique certo de que você, ao buscar vários elementos da mesma família, como oxigênio e enxofre, é bom notar que todos têm 6 elétrons na última camada. Agora, depois que ele estabiliza, ele pode oferecer par de elétrons? Pode. Sabendo que o par de elétrons vai ser recebido aquele mais eletronegativo, que é a tendência de atrair elétrons. Mas o enxofre que vai oferecer,
ele tem que estar estabilizado com o seu octeto completo. Valeu? Parabéns aí, meu caro aluno, se você assinalou a letra C. E aqui, decolando para o futuro, nós temos o que chamamos de a terceira questão. Então, a terceira questão diz o seguinte: qual das seguintes séries, ou seja, filas de compostos, né, contém todos os compostos covalentes cuja estabilização ocorre sem que atinja o octeto, seja por contração, seja por expansão. E aí, será o que nós temos na letra A, ou seja, a série do que está na letra A série do que está na letra B, na letra C, na letra D, na letra E ou na letra E. Então, nós fizemos comentários sobre o berílio, sobre o boro, ok? Então, veja só, se você realmente assinalou que a resposta certa é a letra A, então parabéns, olha aí. Nós temos o composto de berílio, BSL2, nós temos o composto do boro, BF3, mais um composto do boro, H3BO3, e o fósforo, PCl5. Então, olha aí, qual das seguintes séries contém todos os compostos que são formados por ligações covalentes e para que eles se estabilizassem, não precisassem do octeto? E aí, exatamente o comentário. Os elementos berílio e o elemento boro nunca seguem o octeto. Portanto, seus compostos também não obedecerão à regra do octeto. Em relação ao elemento fósforo, cujo símbolo é P, o composto PCl5 não segue também a regra do octeto. Por ser da família 5A, o fósforo possui 5 elétrons na camada de valência e, ao ligar-se com 5 cloros, atinge 10 elétrons, ou seja, se 10 elétrons é superior a 8, portanto, não obedecendo à regra do octeto. E aí, meu aluno, voltando para cá. Olha, essa aula, ela foi exclusivamente para mostrar para vocês alguns casos especiais de quando alguns elementos químicos ligam-se a outros átomos de outros elementos químicos, eles não obedecem à regra do octeto. Então, alguns, quando se ligam, adquirem mais elétrons, portanto, caracterizando a expansão do octeto. No caso, por exemplo, o enxofre. Vocês viram, horas ele atingia 10 elétrons na última camada, hora 12, quando ele, compartilhava, ou seja, através de ligação coordenada, par de elétrons com oxigênio. Vamos lá. No entanto, nós vimos contração de octeto, ou seja, quando o elemento químico ele se estabilizava com 6 átomos dos 6 elétrons na sua camada de valência, como no caso do boro, no caso do BF3, ok? Ou então o berílio, que também acontece sua estabilidade com menos elétrons na camada de valência do que o octeto do popular gás nobre. Meu aluno, na certeza de ter colaborado com vocês para o aprendizado de ligações químicas covalentes, os casos especiais, agradeço a sua participação e até a próxima aula. Um grande abraço, meu aluno.